Olá a todos, seja bem-vindo de volta a este canal. Ah, eu sou o Ademar Dourado, autor deste canal. Eu preciso que vocês deixem aí no comentário: Ô Dourado, tô aqui. Tá. E existe uma grande tensão no Brasil. A esquerda e a direita, bastante críticas a várias ideologias pelos partidos ou também pelos presidentes, os candidatos a presidentes. Ah, existe também bastante fake news, notícias falsas. Tá bastante tensa a situação no Brasil. Ah, sobre quem vai ganhar, pode ser que aconteça mais crises, mais piores a situação, pode piorar a situação do Brasil. Muitos acreditam que se a esquerda ganhar com Lula, pode ter mais crises, o Estado pode ficar mais inchado, mais poderoso. Isso pode aumentar mais impostos para nós. Enquanto isso, com o Jair Bolsonaro, muitos acreditam, especialmente economistas, que pode alavancar o Brasil para mais desenvolvimento, porque ele está com um governo mais enxuto, embora muitos não entendam isso. É mais focado no capitalismo, em ser liberal, a privatização de empresas públicas, esse tipo assim. Então, mas essa situação, embora muitos não entendam, alguns são leigos em economia, em geopolítica, e aí fica essa tensão. Poderia abrir a mente mais sobre a parte econômica, a parte técnica, mas infelizmente nem todos têm uma disponibilidade ou uma curiosidade em aprofundar nesses assuntos. Bom, sobre o assunto de hoje, dá um Google aí. Em João 10:10, o ladrão veio roubar, matar ou destruir. Mas certamente a notícia de hoje também está no Yahoo Notícias. Lula no Flow. Candidato distorceu fala de Bolsonaro e errou dados econômicos. Tá. Na última terça-feira, dia 18, o candidato ao Planalto e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, participou de uma entrevista no Flow Podcast. O candidato conversou por cerca de 1h30 e tratou sobre assuntos como FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, prejuízos causados pela Lava Jato e reajustes salariais em sua gestão. Ele tratou também destes assuntos, entre outros também. Tá. Ao tratar sobre os temas, no entanto, Lula cometeu erros. Além disso, ele repercutiu uma suposta declaração de Jair Bolsonaro, do partido PL, dada em uma entrevista na última semana, mas distorceu a sua fala. Tá, em discorrer do texto aqui, tá, confira a verificação da reportagem do Yahoo Notícias, é uma referencial do Yahoo Notícias, sobre as declarações do candidato. Bolsonaro assumiu que mente? A citação do Lula foi o seguinte, no comentário no podcast, no Flow Podcast. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele naquele vídeo que ele está falando das meninas venezuelanas. Ele fala textualmente, tenho que mentir, preciso mentir.
o político tem que mentir. Tá. Lula se referiu a uma declaração do presidente Bolsonaro, dado em uma entrevista ao podcast Paparazzo Rubro-Negro, na última sexta-feira, dia 15. Na conversa, Bolsonaro não assumiu que mente. Pelo contrário, ele afirmou que já foi. Pelo contrário, ele afirmou que já foi aconselhado a contar mentiras, mas negou que estivesse seguindo o conselho. Bolsonaro já disse o seguinte, e eu lembro usando essa passagem do João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes nego chega para mim e falar, ó, falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares. Vou triplicar o salário mínimo. Se tu não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais com alguma inteligência chega, e não estou falando nenhuma mentira aqui, é verdade. Essa citação foi o que Bolsonaro já fez uma vez sobre os conselhos que algumas pessoas deram a ele. Falaram dessa maneira com ele, que seria melhor, é interessante mentir. Na política é melhor mentir, para você ter um ganho a mais, entrar mais no jogo, com mais agressividade. É assim. Bom, sobre a pergunta aqui no Yahoo Notícias seria, quem criou o FIES? A resposta do Lula foi, nós criamos o FIES. No decorrer da reportagem do Yahoo Notícias, tem a crítica, né, rebatendo isso aí. Em contestação do Yahoo Notícias, tá assim, não é verdade que Lula foi o responsável pela criação do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O programa foi concebido em 27 de maio... O programa foi concebido em 27 de maio de 1999, pela medida provisória número 1827, editada por Fernando Henrique Cardoso, presidente à época. A medida provisória foi transformada na Lei número 10.260, também por FHC, Fernando Henrique Cardoso, em 12 de julho de 2001. Então, está comprovado aqui, em questão de leis, né? Que não foi o Lula que criou, não foi na época do Lula, quando ele estava no período da presidência. Bom, no governo de Lula, o programa de financiamento passou por mudanças como a redução da taxa de juros de 6,5% para 3,5%, assim como deixou de ser exigido o fiador para ter acesso ao programa. Em 2017, o próprio ex-mandatário assumiu que o programa já existia antes de sua gestão. Uma vez ele publicou o seguinte no Twitter, o Lula: o FIES já existia, mas não funcionava porque ninguém queria ser avalista de pobre. Decidimos que o governo seria o avalista. Foi Lula que citou isso aqui no Twitter, uma vez. E ele meio que debocha das pessoas. É complicado. Conclusão. Ele não criou o FIES. Embora fez alguns desenvolvimentos do FIES, mas alguns progressos,
mais expansão, mas não foi ele que criou. Bom, continuando aqui, vimos que o Lula não criou o FIES. Tá. Quantos tiveram aumentos com Lula? 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas químico, gráfico, metalúrgico recebiam o aumento real acima da inflação. Essa seria uma das citações dele no podcast. Bom, ah, ao contrário do que afirmou Lula, menos de 90% das categorias organizadas recebiam aumentos salariais acima da inflação durante a sua gestão. De acordo com dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, não mais do que cerca de 88% das categorias receberam aumentos reais. Os recordes foram registrados em 2007 e em 2010, quando 87,7% dos aumentos superaram a inflação. Então percebemos que não foi os 90% dos aumentos superaram a inflação. Então vemos o seguinte, que não foram os 90% que ele falou na entrevista que superaram a inflação. Foi um pouco menos, 88%, para ser mais preciso. No caso, bom, o Lula poderia ser mais detalhista e mais claro na entrevista, né? Sobre o que ele poderia falar sobre os dados. Então ficou distorcido. Alguns dados foram vagos, não ficou objetivo, não ficou claro. E também algumas vezes não houve exatidão. Tá, sobre mais alguns detalhes aqui do Yahoo Notícias, fala o seguinte. Os reajustes somente superaram 90% durante a gestão de Dilma Rousseff, do PT. Em 2012, 93,9% de reajuste, de aumento salarial acima da inflação. E 2014, 91,5%. E sobre a parte de corrupção, sobre os prejuízos que houve durante o governo dele, no decorrer do governo dele, houve a organização criminosas, foi bem complicada a situação. Lava Jato, desvio de dinheiro, bilhões de reais foram desviados em diversas empresas públicas. Aí é bem complicada a situação, quando ele estava no poder. Qual o prejuízo da Lava Jato? Uma resposta dele seria o seguinte: você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4.400.000 pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia. Nesse país, 270 bilhões deixou de ser investido e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões de impostos. Bom, de fato, 4,4 milhões de empregos foram perdidos por conta da Operação Lava Jato. O número foi identificado por um estudo realizado pelo DIEESE a pedido da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No entanto, os demais dados mencionados por Lula foram exagerados. Tá.
Os 4,4 milhões de empregos que foram perdidos, esses foram dados reais, que ele falou a verdade, falou realmente do que aconteceu. Tá, pelo visto aqui até essa parte, 4,4 milhões de empregos foram perdidos por conta dessa operação do Lava Jato, né? Realmente se tornou um prejuízo para o país. Esses dados foram verdadeiros. Só que os prejuízos ficaram para nós brasileiros, o, a máquina pública, prejuízo para as pessoas, tá? Pela perca de emprego, demissões, e esse transtorno que dá na sociedade, porque 4,4 milhões são várias pessoas. É um prejuízo enorme para diversas pessoas. Tá. No entanto, os demais dados mencionados por Lula foram exagerados. De acordo com o mesmo levantamento, deixou de ser investido no país um montante de 172,2 bilhões de reais. E também aqui está dando os dados nesse site que eu estou vendo como referência. Ele dá as unidades em reais, seria em dólar ou reais, um montante de 172,2 bilhões de reais. No caso que deixou de ser investido no país. Tá. Quanto aos impostos que deixaram de ser recebidos, o estudo estimou um total de 47,4 bilhões de reais. O Diese também identificou que o Estado deixou de arrecadar 20,3 bilhões de reais em contribuições sobre a folha. Já uma análise do Poder 360, Poder 360 também seria uma empresa aqui, identificou uma perda de 41,3 bilhões de reais no pagamento de impostos. Nenhum dos valores se aproxima dos 58 bilhões de reais mencionados por Lula. Não houve uma aproximação do que Lula falou. Tá, sobre o pagamento de imposto que o Lula mencionou, sobre os pagamentos de impostos que deixaram de ser recebidos, foram 58 bilhões de reais. É um valor muito alto. Bom, o que ele citou foi bem acima do que foi a realidade aqui. Quanto os impostos que deixaram de ser recebidos, que deixaram de ser arrecadados, seria 47,4 bilhões de reais. O estudo estimou foi 47,4 bilhões de reais. Foi bem abaixo do que ele falou, na entrevista, no caso. Quanto também a folha de pagamento, que é menor. Quanto folha de pagamentos que deixaram de ser recebidos, que deixaram de ser arrecadados, o estudo do Diese, foi 20,3 bilhões de reais. O estudo do Diese identificou que seria 20,3 bilhões de reais em contribuições sobre a folha de pagamento, que deixaram de ser recebidos, e pela análise do Poder 360, foi 41,3 bilhões de reais. E o Poder 360 identificou o valor de 41,3 bilhões de reais, que deixaram de ser arrecadados, foi bem abaixo do que ele falou. Tá. Percebemos que foi
uma entrevista não muito... percebemos que não foi uma entrevista muito exata, com dados exatos. Houve distorções, assim. Ele não foi claro nem detalhista. Houve as citações dele, o que ele falou, mas ele não foi claro na entrevista em poder dar mensagem para nós, eleitores, que precisa ter essas informações para também poder, de maneira generalizada, escolher o candidato, né? Para você ver como a situação está do país aí. Caso esse tipo de governo da esquerda entre no poder, pode abalar mais a situação do país. Embora a gente está em recuperação econômica e estabilidade atualmente, assim, e está tendo deflação e tá tendo a deflação. Houve a inflação, só que de maneira geral está tendo a deflação, ou está tendo a diminuição. Em alguns meses anteriores, neste ano de 2022, houve o aumento da taxa de juros. Isso contribuiu para que diminuísse mais a inflação. E também houve programas do governo para que baixasse impostos. Os impostos de combustíveis chegou a zero sobre impostos relacionados ao governo, dos impostos de combustíveis. Isso baixou mais o preço, melhorou o custo de maneira relacionada a combustível, que nós precisamos, né, nos locomover. O país precisa bastante disso. Ônibus, carretas, carros. Isso contribuiu mais para nós. Bom, essa é a situação que estamos. O conteúdo foi discorrido aqui. Foi bem interessante poder entrar em mais detalhes, em alguns detalhes sobre a entrevista, né? A entrevista foi longa, 1h30, mas a gente pegou alguns passos aqui, alguns pontos interessantes do qual o Lula falou. Seria isso mesmo. Tá, eu preciso que vocês deixem aí no comentário: Ô Dourado, tô aqui. Tá, por hoje é só. E no final deste vídeo eu tô deixando mais vídeos na tela aí, selecionados. É só clicar. Mas o que acontece é o seguinte, que, no entanto, os demais dados mencionados por Lula foram exagerados. E tem mais vídeos na tela. É só clicar.